Prezados alunos, vamos iniciar agora a nossa quarta aula, cujo tema se chama Efeitos da Radioatividade, ou seja, o que a radioatividade causa. A meta é informar sobre os perigos e efeitos da radioatividade quando a mesma é utilizada de forma inadequada, fora dos padrões da segurança. O objetivo da nossa aula é saber que fatores influenciam nos efeitos da radiação. Entender quais são os efeitos biológicos causados por esta radiação. E conhecer o significado de termos usados para determinar esses efeitos radioativos. De que dependerão esses efeitos? Então nós temos intensidade da dose. Se a dose é pequena, se é uma dose média e se é uma dose elevada. A taxa da dose, ou seja, o tempo em que essa radiação, que esses efeitos gerados por essa radiação, age sobre o indivíduo. Abrindo um parênteses, nós temos que também entender o significado de dose. Vamos apanhar um agente, um risco físico muito sério, que se chama ruído. Nós temos a intensidade, que é o nível de pressão sonora, NPS. Olhamos para um determinado equipamento e ouvimos que ele gera, enquanto funcionando, um nível de pressão sonora, sinônimo, intensidade. E o trabalhador fica à mercê dessa intensidade durante uma jornada de trabalho equivalente a 8 horas. Então, as 8 horas é o tempo de permanência ao qual o trabalhador está exposto a essa intensidade. De que maneira podemos medir essa intensidade? Por um instrumento conhecido no mercado por decibelímetro, mas que na verdade se chama medidor de nível de pressão sonora, MNPS. Muito bem. Quando apontamos, uma técnica determina esse instrumento para a fonte sonora, o instrumento, através de seu display, nos dará a intensidade, a unidade decibéis. Mas e a dose? O que significa a dose? A dose é o produto dessa intensidade pelo tempo ao qual a pessoa está o quê? Exposta. Com isso, o trabalhador tem fixado no seu corpo um instrumento chamado dosímetro de ruído, que ele nos dará diretamente a dose de ruído ao qual a pessoa está exposta. Da mesma forma na radiação. Então a dose é a intensidade da radiação multiplicada pelo tempo que a pessoa está exposta. Então isso tem que ficar bem claro, a diferença de intensidade e de dose. Voltando aqui para a nossa aula. Então, além da intensidade da dose, da taxa da dose, temos agora o volume do corpo irradiado, ou seja, a massa de tecido. De qual tecido? Já que os tecidos possuem uma sensibilidade diferente. Uns reagem de uma maneira em relação ao outro a uma determinada radiação. Então, o volume do corpo irradiado é a massa daquele tecido que recebeu aquela radiação. E temos o tipo de célula atingida. Essa célula é da onde? Essa célula é do fígado? É do baço? É do cérebro? De que região é essa célula? Então, justamente o que eu falei. Dependendo da sensibilidade de cada tecido, de cada órgão, nós também temos causas, consequências diferentes. E para finalizar, nós temos a idade do indivíduo. Quais são os efeitos biológicos da radiação? Começando com os efeitos estocásticos. São efeitos em que a possibilidade, a probabilidade da ocorrência é proporcional à dose da radiação recebida. Sem a existência de limiar, quer dizer, sem a existência de limite.
Isto significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de radioproteção, podem vir a induzir tais efeitos, como, por exemplo, o pior deles, o câncer. O período de aparecimento, que é a detecção do câncer, após uma exposição, pode chegar até 40 anos. No caso de leucemia, que é o câncer no sangue, a frequência passa por um máximo entre 5 e 7 anos, com período de latência de 2 anos. Outro efeito, o efeito determinístico. São efeitos causados por irradiação total ou localizada, quer dizer, só uma determinada parte de um tecido, causando um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido ou órgão. Existe um limiar de dose. A possibilidade, a probabilidade de um efeito determinístico, assim definido, é nula para valores de dose abaixo do limiar e 100% acima. Citamos como desses efeitos a opacidade que ocorre no cristalino, com exposição maior que 100 milisievert por ano. Lembrando que a opacidade é que o cristalino pode ser comparado com um ovo. Quando o ovo tem sua casca quebrada e é derramado numa frigideira, a clara é translúcida. Quando o ovo começa a sofrer a ação do calor, ela fica o quê? Opaca. Isso, com o tempo no ser humano, vai fazendo com que pessoas com uma idade mais avançada, na terceira idade, tenham o seu cristalino opaco, não consegue mais enxergar. E aí tem que ser restituído por um cristalino artificial. Então, na área de mecânica, na área de soldagem, acontece muito isso, principalmente na soldagem elétrica, porque a soldagem elétrica, da mesma forma que a luz visível, gera as radiações ultravioletas. E uma das consequências para o soldador é justamente a perda do cristalino, porque ele de translúcido ele vai ficando opaco com o passar do tempo, em caráter irreversível. E a questão da unidade no final do texto, esse M pequenininho significa mili, 10 a menos 3. E sievert é a unidade. Então, 100 milisievert por ano. Outro efeito é chamado efeito somático. Surgem esses efeitos quando acontece o dano nas células do corpo. E o efeito aparece na própria pessoa que foi irradiada. Depende da dose que foi absorvida pelo tecido, da taxa de absorção da energia da radiação e da região e do tamanho, quer dizer, da área daquela região do corpo que foi irradiada. Outro efeito é o chamado efeito genético ou efeito hereditário. São efeitos que são transmitidos aos descendentes da pessoa irradiada. O pai ou a mãe vão passar esses efeitos para os seus descendentes, filhos e filhas. E dão como resultado o dano produzido pela radiação de certas células dos órgãos reprodutores. E esses órgãos, diferentemente de outros do corpo humano, talvez sejam os mais sensíveis. Daí acontecem as aberrações, as anomalias. Nascem seres humanos diferentes dos quais nós estamos acostumados a ver. Pessoas aleijadas, mutiladas, cegas, faltando pedaço de corpo. Então, essas células dos órgãos reprodutores nós chamamos de gônadas. Possuem caráter cumulativo e independem da taxa de absorção da dose. Outros efeitos são chamados imediatos e tardios. Se as doses forem muito altas, vão predominar os efeitos imediatos e as lesões serão tão severas e letais. Para doses intermediárias, predominam os efeitos imediatos com um grau de severidade menor e não necessariamente permanentes. Poderá haver, entretanto, uma probabilidade grande de lesões severas
mas com um prazo longo. Para doses baixas, não haverá efeitos imediatos, mas, com certeza, irão ocorrer lesões a longo prazo. Os efeitos retardados, principalmente o câncer, complicam bastante a implantação de critérios de segurança no trabalho com radiações ionizantes. Não é possível, por enquanto, usar critérios clínicos, porque quando aparecem os sintomas, o grau da lesão causado pode ser severo demais, e aí ele se torna irreparável e, algumas vezes, letal. Por enquanto, utilizam-se hipóteses estabelecidas sobre critérios físicos, extrapolações matemáticas e comportamentos estatísticos. Temos aí agora uma ilustração que mostra uma célula com um agente cancerígeno, o tecido, que são os pulmões, a célula cancerosa e o tecido já infiltrado. Aí a representação de como se propaga a lesão nos tecidos de um determinado órgão do corpo humano. Os impactos causados pela radiação no corpo humano variam de acordo com a sensibilidade da área atingida. Alguns tecidos, alguns órgãos mais sensíveis em relação a outros. Essa outra ilustração é muito importante, mostra através de cores o corpo humano de determinadas áreas. O vermelho mostra que esse órgão, que esse tecido, possui uma sensibilidade elevada. O amarelo mostra a sensibilidade moderada. E a cor preta mostra a sensibilidade baixa. A sensibilidade elevada é justamente o estômago, o pulmão, o peito, o cólon. Já a preta, nós temos a pele ali na face, os ossos, rins, baço. E a sensibilidade moderada, temos o cérebro, os tecidos linfáticos, tireoide, esôfago, medula e por aí vai. Então, de acordo com a figura, nós temos até uma escala. A figura nos mostra as áreas do nosso organismo que estão mais sensíveis à radiação. Pulmões, peito, estômago e colo, que é a região reprodutora. O que é lixo nuclear? O lixo nuclear é todo o resíduo resultante da utilização de elementos e substâncias químicas radioativas. Em geral, considera-se lixo nuclear as sobras de materiais radioativos que não serão mais utilizados, ou tudo aquilo que estiver contaminado por eles. Então, abrindo um parênteses, nós temos que entender agora o que é contaminação e irradiação. A contaminação é quando nós temos um contato físico. Nós temos uma blindagem de um determinado elemento radioativo, por exemplo, o césio-137, e temos esse contato com esse material. Esse material é encostado nos nossos tecidos. A gente pega nesse material, esfrega o material no corpo. A partir desse momento, nós fomos contaminados. Então, se nós ficarmos perto de uma outra pessoa, de um outro ser humano, nós vamos irradiar aquele ser humano. Aquele ser humano que foi irradiado, ele não teve contato físico com o elemento radioativo. Ele foi irradiado por uma outra fonte radioativa, que foi aquele ser humano que justamente tocou naquela amostra de césio, por exemplo. E aquela pessoa que foi irradiada, ela não tem como passar essa contaminação para o outro ser humano. Então, a contaminação sempre gera irradiação, mas a irradiação nunca vai gerar contaminação. Nós vamos falar aqui na frente do desastre de Goiânia, aquele estado muito importante do Brasil, onde pessoas foram contaminadas por aquela amostra de césio. Em geral, considera-se lixo nuclear, repetindo, as sobras de materiais radioativos que não serão mais utilizados, ou tudo aquilo que estiver contaminado por eles.
porque esses materiais tiveram contato físico com o elemento radioativo. A terra em que foi feita a mineração para extração desses produtos é um exemplo. Os equipamentos necessários para fabricá-los é outro exemplo. O encanamento por onde esses elementos fluem é um outro exemplo clássico. A roupa das pessoas que entrarem em contato com esses elementos também são peças, elementos, objetos contaminados, entre outros casos. Além das usinas nucleares e das armas atômicas, há outras fontes de lixo radioativo. É o caso, por exemplo, do tratamento químico de algumas substâncias, por exemplo, a monazita, e dos equipamentos que utilizam tecnologia nuclear na medicina. O problema maior é escolher locais adequados para armazenar as máquinas velhas ou novas, ou seja, máquinas que estejam contaminadas. Sendo que elas contêm, por exemplo, o césio-137, elemento extremamente radioativo. Na história, houve um hospital que se descuidou de máquinas velhas que emitem raio-x, provocando uma grande tragédia, nacionalmente conhecida como o acidente de Goiânia, que é a capital do estado de Goiás. O acidente de Goiânia, um dos maiores acidentes com o isótopo radioativo conhecido por césio-37, muito utilizado na radioterapia, na radiotrepação, um elemento que é usado, por exemplo, no equipamento chamado bomba de cobalto. O cobalto é outro elemento também muito importante na detecção de tumores malignos. Esse acidente teve início no dia 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia. O desastre gerou centenas de vítimas, todas contaminadas através de radiações emitidas por uma única cápsula que continha césio-137. E essa cápsula era ela blindada. Existem as cápsulas abertas e blindadas, fontes seladas ou não seladas. Ao vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiânia de Radioterapia, também conhecido como Santa Casa de Misericórdia, no centro de Goiânia, tais homens se depararam com um aparelho de radioterapia abandonado. Então tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão e deslocaram esse equipamento até a casa de um deles. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho, que justamente o chumbo é a barreira para o ferro velho da cidade. Leigos, não conhecedores da severidade desse risco, eles não tinham a menor noção que era aquela máquina e o que realmente continha no seu interior. Após retirarem as peças que seriam de seus interesses, os objetos metálicos, o que levou cerca de 5 dias, vender o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento chamava-se Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio-137, SSCl, um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azulada. Ele se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado aos seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram amostras para casa. A exibição do pó fluorescente decorreu 4 dias e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também fora para outro ferro velho, espalhando ainda mais material radioativo. Algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com os primeiros sintomas da contaminação: vômitos, náuseas que são enjoos, diarreia e tonteiras. Um grande número de pessoas procurou hospitais e farmácias, sofrendo dos mesmos sintomas, apresentando os mesmos sintomas. Como ninguém fazia ideia do que estava acontecendo,
tais enfermos foram medicados como portadores de uma doença contagiosa. Dias se passaram até que foi descoberta a possibilidade de se tratar de sintomas de uma síndrome aguda de radiação. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que foi possível identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para então avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes de Goiânia constatou que havia índice de radiação na rua 57 do setor aeroporto, bem como no seu entorno. Diante de tais evidências e do perigo que eles representavam, ele acionou imediatamente a CNEM, se chama Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão mais importante nessa área de radiação. O ocorrido foi informado ao chefe do Departamento de Instalações Nucleares, José Júlio Rosenthal, que se dirigiu no mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nucleblast, atualmente Indústria Nuclear do Brasil, e do médico Carlos Brandão, da CNEM. Foi quando a secretária de Saúde do Estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação em um estádio de futebol da capital. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado azul de Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo através da urina e das fezes. As remediações não foram suficientes, infelizmente, para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais estava a menina Leide das Neves, seu pai Ivo, Devair e sua esposa Maria Gabriela, e 2 funcionários do ferro velho. Posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação do material radioativo. Entre eles, funcionários que realizaram a limpeza do local. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado do Césio-137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo, ou seja, roupas, utensílios, materiais de construção, etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abádia, de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 180 anos. O que significa isso? Que esse material possui uma meia-vida muito grande. Enquanto materiais radioativos possuem segundos de meia-vida, outros, como o césio, possuem a meia-vida de anos. Daqui a pouco nós vamos estudar o que significa a meia-vida de um elemento radioativo. Então, esse elemento, ao se passarem esses 180 anos, eles terão uma atividade tão pequena que pode ser comparado com elementos que também na natureza emitem radiação, mas que de uma maneira essa intensidade não fará mal ao meio ambiente nem ao ser humano. Prosseguindo. No ano de 1996, a Justiça julgou e condenou por homicídio culposo. O que significa isso? Quando não há a intenção de matar. 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, lá na Santa Casa de Misericórdia, a 3 anos e 2 meses de prisão. Pena que depois foi substituída por prestação de serviço. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para a sua assistência, da qual necessitam, tanto médica como de medicamentos. Fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas do Césio-137 e lutam ainda contra um preconceito.
O acidente do Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo, ocorrido fora de usinas